Oi, Patrícia, tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo bom e você? Tudo ótimo. Que prazer Tá estar bom. aqui. Obrigada pelo convite. Prazer é meu também. Acho que a nossa conversa vai ser assim uma descoberta para mim, porque dos nossos minutinhos antes de começarmos aqui, eu já aprendi um monte de coisa. Patrícia, você pode se apresentar, por favor? Claro, vamos lá. Bom, eu sou Relações Públicas de formação. Trabalhei muitos anos na área de comunicação de grandes empresas. Fiz um processo de migração de carreira para a área acadêmica. Fiz mestrado, doutorado. Eu sou doutora em Ciências da Comunicação pela ECA USP aqui de São Paulo. Leciono desde 2013 em faculdades de comunicação. Sou hoje consultora de diversidade e pesquisadora sobre temáticas de deficiência, maternidade atípica, empreendedorismo. E Meu tudo Deus. isso porque eu sou mãe. Então, a gente vai chegar nesse ponto aí, porque uma das perguntas que eu te fiz antes da gente começar a gravar foi como é que você conseguiu esse currículo tendo uma filha com uma síndrome que, para a gente seguir uma cronologia, queria que você explicasse primeiro que síndrome é essa, como foi descobrir, para a gente chegar nesse teu currículo, porque eu fico assombrada quando eu vejo a potência das mulheres construindo e conquistando coisas com um tempo tão escasso como a gente que é mãe tem, e principalmente mãe atípica, porque no seu material você diz a quantidade de mães atípicas que existem aqui no Brasil e na dificuldade que essas mulheres têm de ter uma carreira. Então eu estou assustada com você. Vamos lá, me Bom, conta sobre a síndrome da sua filha. vamos lá. Corta para 2005. Eu fiquei grávida em 2004 e minha filha nasceu, a Larissa, em 2005, abril de 2005. Por uma daquelas coincidências do destino, ela foi a terceira geração no mesmo dia. Meu pai era de 11 de abril, minha irmã é dia 11 de abril e minha filha, que era prevista para nascer em maio, nasceu dia 11 de abril. Acaso total do destino, família de arianos. Aí, o que que acontece? Ela nasceu com uma prematuridade muito pequena, assim, de 8 meses, não era para ter, mas ela tinha uma hipotonia muito, muito, muito acentuada. Ou seja, ela parecia um bonequinho de pano, ela não mamava, ela não chorava, nada. E ali na maternidade, os médicos começaram a investigar, porque falaram: olha, pela prematuridade não era para isso. E aí fizeram uma série de exames, nada aparecia. Ela teve alta depois de 3 semanas, ela ficou na maternidade para conseguir aprender a mamar, porque ela começou a perder peso, porque ela não mamava. E aí ela fez fono na maternidade, começou a mamar e foi liberada depois de 3 semanas. E aí, 2 meses depois do nascimento, chegou o resultado de um exame que ela tinha feito, que não era feito aqui no Brasil. Ele até era na USP, mas o hospital não tinha convênio com esse centro de pesquisa da USP. E aí o sangue dela foi mandado para os Estados Unidos para fazer essa avaliação e veio o resultado que ela tinha síndrome de Prader-Willi. Síndrome de Prader-Willi é uma deleção que acontece no cromossomo 15 e isso dá uma disfunção no hipotálamo. Tem milhões de características, a Cássia, mas a principal, a mais marcante, digamos assim, além daquela hipotonia que eu falei na primeira infância, é a falta da sensação de saciedade. São pessoas que podem comer quanto quiserem, que nunca vão estar satisfeitas. O que eu fiz quando eu recebi o diagnóstico é a mesma cara que você está fazendo. Tipo, oi, que é isso? Né? Porque a gente nunca ouviu falar. Eu vou te dizer que é uma síndrome muito menos rara do que a gente imagina. É um a cada 20 mil nascimentos. Então não é tão rara. Não mesmo. Das síndromes genéticas, tirando a síndrome de Down, assim, é uma das síndromes mais comuns, apesar de ser uma doença rara, tá?
Aquele momento foi muito emblemático, porque eu comecei a pesquisar. No Brasil não tinha informação praticamente nenhuma e o que tinha era pavoroso. Falava que as crianças morriam muito cedo, assim, coisas muito pesadas. E eu comecei a pesquisar em inglês, eu comecei a pesquisar os sites internacionais e eu descobri que a coisa não era bem assim, que havia muita informação lá fora que não tinha aqui. E pouco depois eu falei, poxa, eu sou uma comunicadora, eu sou RP. Eu comecei a pegar aqueles conteúdos lá de fora, traduzir e divulgar. Criei uma página no Facebook, porque era o que tinha na época, e ali eu comecei a conhecer famílias. Foi super importante para eu me aproximar e me sentir parte, sabe? Começar a formar esse senso de comunidade. Eu trabalhava em empresa até então, e eu fazia isso como um hobby, como ativismo, né? E fui me envolvendo cada vez mais. Minha filha era pequenininha e eu precisava contar para o mundo o que que ela tinha, como tinha que agir com ela e tudo mais. E isso foi tomando uma proporção maior, né? Hum. Patrícia, queria só te perguntar aqui, porque não é, apesar de ser uma síndrome rara, ela é muito mais comum como a gente, né, do que a gente pensa, conforme os números que você trouxe. Eu nunca tinha ouvido falar. E olha que eu estou nesse meio materno, trabalhando com informação há muito tempo, né? Como é conviver com uma criança com essa síndrome? Porque você fala assim, ela não fica saciada, né? Tem um desejo incessante de ser alimentada. O que que você fazia? Como que era a rotina? Porque você trabalhava já. Sim, sim. Como que era a rotina? Eu posso dizer, a Cássia, que eu tive muita sorte, e também privilégios, né? Hum. Eu sou de São Paulo, minha filha nasceu num hospital muito bom. O geneticista imaginou que ela poderia ter essa síndrome quando ela tinha 3 dias de vida e pediu esse Meu exame. Deus. Então, quando ela É. recebeu o diagnóstico, ela já fazia fisioterapia. Ela fez fisioterapia de 1 mês e meio até os 5 anos, assim, 4 vezes por semana. Ela foi andar aos 4 anos de idade, fazendo fisioterapia assim. E quando ela tinha um aninho, quase um aninho, ela teve uma bronquiolite muito, muito severa, ficou internada na UTI. E a médica, eu lembro que falou assim para mim: sua filha não vai poder nunca mais voltar para a escolinha, ela vai ficar dependente de oxigênio, porque ela não está bem, porque essa bronquiolite fez muito mal a ela. E eu não acreditei naquilo e eu fui atrás. E é claro, mãe tem um sexto sentido. Eu fui investigando, fui procurando, fui querendo saber e eu descobri que dentro do Instituto da Criança, no Hospital das Clínicas, tinha um ambulatório de síndrome de Prader-Willi começando naquela época, assim, naquele mês. Você teve muita Eu sorte tive mesmo. muita sorte. E aí eu comecei a acompanhar minha filha com a doutora Ruth Franco, que é a melhor referência de síndrome de Prader-Willi no Brasil. E a minha filha foi uma das primeiras que ela acompanhou assim desde bebezinha. Então a Lari fez uso do hormônio de crescimento, que não serve só para crescimento, ele serve para dar massa magra, massa muscular, ele serve para ajudar, por mais que digam que não, ele acaba ajudando na questão da hiperfagia. Eu tive um controle alimentar muito grande dela desde bebê, entendeu? Então a gente foi adaptando a vida em função de tudo isso. Lari nunca desenvolveu a compulsão no modo mais extremo. Tem pessoas com a síndrome dela que tiram a comida do lixo, que comem escondido até romper o estômago. Tem histórias Meu muito Deus. tristes, mas Uhum, assim, como foi algo que a gente teve acesso à informação desde o momento uhum. zero, isso fez total diferença. E para mim isso foi muito importante. Então eu quero, já que eu sou uma comunicadora, eu quero trabalhar com essas informações para que ela possa
servir de exemplo que para ajudar outras famílias, porque tem família que não sabe o que a pessoa tem, sabe que tem alguma coisa, mas não sabe o que é. Ai, tadinho, já é uma criança que tem questões, tem limitações, tem uma série de coisas, então deixa comer. Só que aquilo Hum, pode matar, né? uhum. Então, eu li uma matéria essa semana que saiu no G1 sobre uma menininha no Acre que tem essa síndrome. E aí eles fizeram. O jornalista do G1 ainda cometeu alguns erros ali, porque foi atrás da associação brasileira, que eu ajudei a fundar, eu fui representante por São Paulo até 2021, de 2016 a 2021. Mas assim, não pegou as falas da família, que é uma família que está começando essa jornada, e colocou como verdades absolutas, né? Hum. Poderia ter buscado uma médica de Outras referência, famílias também, né? outras famílias, né, que ficaria mais fácil para entender. Porque tem uma coisa muito forte, é complexo isso, mas é possível. Há esperança, né? As pessoas podem viver bem. Elas vão precisar de supervisão constante? Sim, não existe remédio. Você fala, ai, Ozempic ou remédio para tirar apetite? Não, não existe. Em relação à síndrome de Prader-Willi, não existe remédio nenhum que tire essa hiperfagia, mas existem formas de você lidar com isso. E foi isso que eu fui atrás e fui compartilhando, né? Sim, Então, eu fui desenvolvendo isso de uma maneira, digamos que natural. sim, e isso que você traz é tão importante, porque você está falando de acesso à informação, recursos, e você está falando também de uma coisa que se chama persistência, né. Você falou assim: "Ah, eu não aceitei aquilo que a médica falou, né, sua filha ia ter que sair da escola, ia ter que ficar né, porque ela precisava de oxigênio". Então o não aceitar, né, não se conformar com aquilo, né, buscar alternativas, estudar. Então, é muito importante o seu depoimento. E ele se transformou num livro que vai ser lançado no próximo domingo, dia 12 de outubro, Dia da Criança. Queria que você contasse um Exatamente. pouquinho sobre ele. Tá aqui, olha, o Guia da Maternidade Atípica. Esse livro, ele faz parte de todo esse processo. Tem um gap aí temporal, só para, né, para a gente cobrir. Depois, quando eu saí do mundo corporativo e fui para o mundo acadêmico, eu fui pesquisar a deficiência. E ao pesquisar a deficiência, eu comecei a pesquisar também o impacto disso nas mães, né? Então, no meu doutorado, várias coisas foram brotando ali de informações que eu fui adiante pesquisar. Por exemplo, a quantidade de mulheres que para de trabalhar formalmente depois que tem um nascimento ou um diagnóstico de um filho com deficiência é altíssima. Esse número é de 70%. Eu sei disso porque eu fui pesquisar. Não há dados de pesquisa sobre maternidade atípica no Brasil, não havia, né? Mas as estimativas, eu peguei os dados do IBGE, a gente estima que sejam 9 milhões de mulheres que sejam mães de pessoas com deficiência e ou mães que tenham deficiência, que o conceito de maternidade atípica engloba essas duas coisas. E aí, poxa, é um universo muito grande de gente e que acaba ficando apartada do mercado de trabalho. O índice de abandono Uhum. paterno é altíssimo, Ah, eu ia chegar nesse altíssimo, ponto com você. né? Então, o que que acontece? Essas mulheres ficam isoladas, sem o apoio do pai da criança, né, para os casais heterossexuais, sem emprego, sem recursos financeiros, sem acesso a políticas públicas, que são muito restritas, sem apoio de empresas, ou seja, é uma solidão imensa, é uma zona de invisibilidade. Então, foi por isso que lá em 2019 eu criei a Rede Mães Atípicas, que é um projeto que ajuda a fomentar o empreendedorismo das mulheres.
né? O objetivo não é falar sobre as deficiências dos filhos, o objetivo não é o acolhimento puramente pelo acolhimento, porque a gente sabe que tem muita gente bacana fazendo isso. Como é que eu faço para que essas mulheres possam dar um passo além? Se ela vai ter Sim. que empreender, então que seja com suporte, que seja com rede de apoio, que seja com comunidade, né? Até tem acolhimento, mas é esse acolhimento dirigido. E aí, juntando todo este caldo, eu falei, por que não ter um livro focado nisso, né? Eu escrevi um e-book lá por 2020, 2021, e esse e-book ficou rodando. E aí, o ano passado, eu conversei com uma editora, com a editora Jandaíra, com a Elisandra, que é a dona Ai, da. que linda a história do nome da editora Exato, também, né? exato. Achei muito E eu bonito. contei um pouco para a Lisandra. Na verdade, eu cheguei e falei: Poxa, você tinha que ter um livro sobre maternidade atípica. Ela falou: Tinha mesmo. Eu falei: Por que que Olha. você não escreve? Aí eu falei: Olha, eu tenho um e-book. Ela falou: Jura? Então vamos conversar. Aí eu trabalhei em cima do e-book, né? Eu atualizei, aumentei, mexi e mandei para ela e ela adorou, falou, vamos publicar, vamos publicar. E agora nasceu, né? Agora chegou finalmente. Então, na verdade, esse livro junta a minha vivência como mãe atípica, junta esse meu percurso acadêmico, mas ele não é um livro acadêmico, ele não é um livro chato, né? Mas tem dados que são baseados, né, nas minhas pesquisas e para dar um norte mesmo, no sentido de como é que você constrói esses caminhos, tanto para a mulher, e quando eu digo mulher, porque são muito poucos os pais atípicos que ficam. Eu sei que existem, eu conheço alguns, poucos, mas quem fica mesmo é a mãe. Então, o foco é a mulher, a mãe atípica, mas também profissionais, tem muitos profissionais de saúde, profissionais de educação que me procuram, né? Que vêm até mim falando, poxa, essa informação é tão importante, tão bacana, isso tinha que ser disseminado, né? Então, agora, semana passada, eu participei do Festival da Rede Mulher Empreendedora com o estande da Uhum. Rede Mães Atípicas. Ah, que legal. E foi o pré-lançamento do livro lá, né? Porque a Você Jandaíra sabe que estava lá. você sabe que eu sou sempre convidada para participar do evento, mas, menina, é uma complicação para poder sair um pouco da Consegui, né? agenda, né? Mas Exato. é um evento tão É um evento importante. maravilhoso, maravilhoso. É. Milhares de mulheres lá. E eu fiz o pré-lançamento. E assim, foi muito bacana. Eu nem divulguei tanto porque eu falei, eu vou vender só para quem realmente está lá. Mas a quantidade de profissionais, tipo pedagogas, psicólogas, profissionais no geral que iam lá falavam, eu vou comprar para levar, para deixar na minha sala de espera, para mostrar Legal. para as mães. Então, isso que é bacana, que é uma forma de ir disseminando esse conhecimento, né? Sim, e concentrar pesquisas que você fez, concentrar informações que você levantou, porque quando a gente coloca isso em mídia social, fica uma coisa meio difusa, mas quando você tem um livro, aquilo vira uma fonte, vira uma referência mesmo, né? E você tem bagagem mais do que suficiente para poder construir, né? Você fez parte de um movimento aqui no Brasil, né, Patrícia? Porque você está falando assim que a sua filha foi a primeira bebê que a principal referência sobre a síndrome aqui no Brasil conseguiu acompanhar. Então, realmente, eu tenho certeza que você assumiu isso como um dever e está exercendo com muito louvor. Agora, você me deu uma informação, quando a gente estava conversando um pouco antes da gravação, que é sobre. Eu te perguntei sobre essa sua atividade profissional, né? Como é que você se dedica tanto, e você me deu uma informação, outra que eu não conhecia. Vamos falar disso? Vamos. A sua filha, onde ela mora, como ela vive, aquela pergunta que a gente ouve
na sexta-feira à noite no programa da Globo. Como vive a sua filha? Bom, Larissa Quantos anos ela tem? Ela tem 25, está né? com 20 anos 20. e ela mora numa moradia assistida. E aí é um outro capítulo nessa novela. Por quê? Porque as Sim. pessoas não, na maioria das vezes, as pessoas não têm a menor ideia do que seja uma moradia assistida. As pessoas acham que é institucionalização, que é hospital psiquiátrico, que é qualquer coisa. Não, gente, moradia assistida é um conceito de que pessoas com deficiência intelectual, minha filha tem uma deficiência intelectual, é, consistente, digamos assim, ela tem uma dependência de suporte muito grande, porque ela não pode ficar sem supervisão, né? Pessoas com deficiência que demandam esse tipo de cuidado têm o direito a uma vida adulta autônoma. E quando eu digo autônoma, não é independente, é autônoma, né? Uhum. No sentido de ela ter direito às escolhas dela, ela ter direito aos gostos dela, à rotina dela. E esse é o propósito da moradia. É um local onde moram pessoas com deficiência e que, com os mais variados níveis de suporte, têm uma vida autônoma. Então, é um espaço, fica em Itapecerica, chama Amai Moradia, fica aqui pertinho de São Paulo. E aí, ela lá, ela tem atividades, ela tem aula de natação, hidroginástica, tem aula de informática. Ah, ela parou de estudar? Sim, ela parou de estudar porque foram inúmeros anos, 6 escolas, e ela não conseguia. Eu acreditava muito na inclusão escolar, mas chegou um momento, quando ela estava com 17 anos, que ela foi para lá, que eu falei, não vai fazer sentido insistir nisso agora, né? E aí ela parou de estudar, mas eventualmente uma pessoa pode ir para a moradia e continuar estudando numa escola próxima. Tem gente que pode trabalhar, mora na moradia, do mesmo jeito que um filho, uma filha, quando faz 18 anos, vai fazer faculdade fora, vai querer morar fora, vai querer trabalhar. É a mesma coisa para pessoas com deficiência intelectual. Só que eles não vão poder, minha filha jamais poderia morar sozinha. Então, é um local onde ela pode ter a vida dela. Ela tem o quarto dela, ela tem as coisas dela, tem os chalezinhos, cada um tem o seu espaço. E ela tem o suporte necessário para fazer tudo isso. Eu vou lá, 24 horas por dia. 24 horas por dia. Eu vou lá, eu levo ela para o shopping, eu levo ela na minha casa, assim, absolutamente tudo é possível, não tem restrições, né? E aí ela consegue ter a vida dela de forma autônoma. Por que isso, Cássia? Assim, primeiro porque pessoas com deficiência têm direito a essas opções, né? É uma coisa de trabalhar o modelo social da deficiência e não ver a pessoa somente como um paciente. E segundo, se você perguntar para qualquer mãe, você já deve ter feito essa pergunta, qualquer mãe, qual o maior medo da sua vida? A mãe Uhum, típica vai uhum, dizer: o medo é que meu filho, minha filha morra. Se você pergunta para qualquer mãe atípica, a mãe vai uhum. dizer: o meu medo é eu morrer, porque eu não sei Sim. quem vai cuidar do meu filho, né? E a proposta da moradia é exatamente essa: esse cuidado não tem que ser exclusivo da mãe. Esse cuidado deveria ser compartilhado, né? Sim. Então, não é que eu não cuido mais, eu continuo cuidando. Eu levo ela no médico, eu agendo coisas para ela, eu saio com ela, eu só não tenho mais o cuidado diário. E por Uhum, isso que eu posso fazer tudo que eu faço na minha vida. uhum. Você está falando novamente, de um privilégio que infelizmente, né, esses 9 milhões de mulheres que você citou não têm, Não né. tem. Então você está falando de um núcleo, realmente de uma bolha, Sim, bastante pequena, né, Patrícia. com E você faz certeza. muito.
E você faz muito bem uso desse privilégio, porque você devolve para a sociedade tudo que você está aprendendo com a É. sua filha. E mais, eu te falei, né, antes eu comentei com você, daqui a 2 semanas eu vou estar apresentando um artigo lá no Congresso Internacional de Deficiência da USP, é um artigo sobre moradia assistida. Por quê? Porque isso precisa ser dito. A minha filha tá lá e tá Uhum, bem, mas não é ela somente. São uhum, quantas milhões de pessoas com deficiência que demandam suporte? Tem muita gente com deficiência que vai morar sozinha, que vai casar, que vai, mas tem gente que vai precisar de apoio. Então, o uhum, conceito de moradia, ele tem que ser transformado em política pública para ontem, para anteontem, né? E o que eu sim. posso fazer é falar disso nas minhas redes sociais e como pesquisadora, pesquisar e falar disso do ponto de vista acadêmico, né? Então, eu poderia simplesmente deixar minha filha na moradia e tá tudo bem. Tem gente que faz isso e não estou julgando, mas assim, existe muito preconceito. As pessoas falam, é abandono. Não, gente, não é abandono. Eu tenho uma qualidade de vida muito melhor hoje na minha relação com a minha filha, né? Ela está vivendo bem, eu estou vivendo bem, e eu tenho vida além Uhum, do cuidado, né? Então, uhum. assim, a gente precisa ultrapassar essas barreiras atitudinais, esses vieses, esses preconceitos, para oferecer o melhor, não só para ela, mas para todas as pessoas que precisam, né? Sim, e eu vou te fazer a pergunta que não quer calar, que está buzinando aqui Pode na minha fazer. cabeça. E o pai da sua filha? Bom, faz parte da estatística. Eu me divorciei quando ela tinha 12 anos. Hoje ele tem um contato mínimo com ela, faz parte da estatística. Contrariando todas as expectativas, eu casei de novo, porque eu dizia: imagina que eu vou casar. Eu sou uma mulher com 46 anos, uma filha adolescente com deficiência intelectual, uma vida cheia de coisas, fazendo doutorado. Bom, contrariando todas as expectativas, eu conheci meu marido no Tinder, estou casadíssima. Você é a mulher como é que eu vou te falar? Das surpresas, né? Porque a sua vida vai Pois é. tomando rumos. E eu nem Você falei que conheceu teve. ele, Ah, você conheceu ele quando você tinha 46. 46. Não, eu já tinha 47. Foi no ano seguinte, 9 meses depois da minha solteirice. Eu fiquei, Nossa, você realmente fiquei nove estava meses solteira. o tempo de uma gestação. Exato. Foi ótimo, foi ótimo. Depois de um relacionamento de 24 anos, a gente quer curtir a vida, né? É Então, isso mesmo. Mas eu senti que você ia comentar alguma coisa antes de eu ter te interrompido. não, é que eu ainda não falei, né, que em 2020, no meio da pandemia, eu, meu marido, decidimos ir embora do Brasil. Hum. E nós fomos. Em 2021, nós fomos para a Itália, eu, ele, Lari e a nossa cachorrinha. Passamos um ano lá. Só que aí Lari desenvolveu um quadro de surtos psicóticos depois de um ano que a gente estava lá. Ela estava Hum. super bem, mas aí ela acabou desenvolvendo esse quadro. E aí, em prol da saúde dela, a gente resolveu voltar, né? Então, ainda tem essa surpresa que eu abri mão ali de absolutamente tudo, me desfiz de tudo, levei a minha vida toda em 3 malas e atravessei o Atlântico. Mas tudo bem, É. faz parte, são experiências. E esse modelo de Então, moradia assistida que eu te falei é muito forte na Europa, né? Inclusive fez parte disso. Eu fui para lá também pensando no futuro dela. E eu acabei encontrando a a gente tem moradia muito aqui. preconceito. A gente tem muito preconceito com todos esses temas, né, Patrícia? Porque estou aqui pensando que quando você converte a pessoa com alguma deficiência para um idoso, também o preconceito é igual, né? As pessoas sempre acham que é um abandono, né? Que vai se perder o vínculo familiar com isso. Então, tem vários preconceitos em tudo.
Eu Sim. não vejo assim, eu não vejo a gente sendo empático, compreensivo em muita coisa não, para te falar a verdade, Pois né. é, as relações elas têm que ser saudáveis, né? A gente precisa buscar relações saudáveis e a gente precisa buscar um modelo de sociedade em que todo mundo possa viver de uma maneira digna e plena, né? Uhum. Então, as mães, as pessoas com deficiência intelectual ou as pessoas com deficiência que demandam suporte, todo mundo tem direito às suas escolhas, e isso é Uhum. fundamental. E isso é uma das coisas que eu trago no meu livro, que é falar, você se torna mãe atípica e vem um caminhão de culpas junto com essa Sim. maternidade. E você precisa ter uma força muito grande para dizer: eu vou ser contra a corrente, eu vou fazer do meu jeito porque eu acredito, né? E a Uhum. gente não faz isso se a gente não tiver um mínimo de luz à nossa frente, ou porque a gente buscou conhecimento, ou porque alguém está apontando caminhos, né? Então, Sim. a ideia do guia também foi muito isso, de poder mostrar que existem caminhos. Sim, e tudo isso sem romantizar e sem demonizar, porque a gente não Exato, pode ficar nos extremos, né. A gente tem que procurar exatamente. o que é real. Patrícia, eu queria saber se você quer deixar uma mensagem, outra, né, porque você já deixou várias aqui. Olha, a minha mensagem vai especialmente para as mães de pessoas com deficiência. Pode servir para todas as mães, mas principalmente para as mães de pessoas com deficiência. Você não está só. Você não precisa ficar só. Busque parceiras, busque rede de apoio. A gente tem uma tendência da sociedade de buscar rivalidade entre mulheres, isso não existe. As mulheres se apoiam, as mulheres se ajudam. Busque essas mulheres e, se você for mãe atípica, vem com a gente. Você não vai estar só. Eu vou deixar aqui o, né, o perfil do Instagram para as pessoas seguirem também, deixar o nome do livro direitinho. Eu quero muito estar presente no lançamento, no Vai próximo ser um domingo, dia prazer. 12, te conhecer, te abraçar e ler o seu livro. Muito Obrigada. obrigada por Vai ter participado. ser, vai ser na Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, número 509, ali pertinho da Brigadeiro. Uhum, pode deixar, vou deixar o endereço também. Um grande beijo para você, Patrícia. Obrigada, obrigada demais, a Cássia. Beijo. Beijo.